Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? A partir de agora, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de língua portuguesa com a professora Érica Ribeiro. Quero saber quem é a criança esperta que vai me ajudar a participar, a resolver as questões das aulas, certo? Então, quero ver quem vai participar aí do outro lado da telinha. Combinado? Então, a partir desse momento, preparem o material de vocês em cima da mesa, que a nossa aulinha vai começar. Aumentem o volume da TV e vamos lá! Para iniciar a nossa aula, faremos o momento da fluência da leitura para vocês melhorarem ainda mais na prática de leitura de vocês, ok? Então, hoje vocês irão fazer uma leitura silenciosa, aquela leitura que não mexe a boquinha, combinado? Então, hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto Entrevista com Ziraldo. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial, é onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem, ok? Então, agora a tia vai apresentar para vocês o texto que vocês deverão fazer a leitura silenciosa. Projeto de Fluência, quarto ano, semana 21 a 25/6, texto 3, entrevista com Ziraldo. Em Entrevista a Crescer, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com o menino maluquinho. Aposto que todos vocês já ouviram falar esse nome Ziraldo, não é mesmo? Então, vamos ver um pouquinho da sua entrevista? Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto. Mais velho entre 7 irmãos, o menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e sala de aula, tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Ziraldo conversou com a revista Crescer sobre sua história na literatura e sobre o momento profissional que está vivendo. Crescer. Como foi a sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Crescer. Foi por essas e outras que ao longo da vida você foi dedicando cada vez mais tempo para a literatura infantil? Ziraldo, sem dúvida. De tudo que eu fiz na vida, o que me deu a melhor resposta foram os livros infantis. Já visitei escolas do Brasil inteiro por conta dos meus livros. Não há estado para o qual eu não tenha ido. Interior de Pernambuco, de Porto Alegre, de Minas Gerais, onde quer que eu vá, milhares de pessoas se reúnem para me ver, contar algo, pedir autógrafo. Chego nas escolas e as crianças vêm correndo me abraçar, falar comigo. Tudo isso é muito recompensador. Entrevista com Ziraldo, Revista Crescer e entrevistasglobo.com. Então, esse é o texto que vocês deverão fazer a leitura silenciosa de hoje, combinado? Leitura visual, sem mexer a boquinha. Quero ver quem é que vai fazer várias vezes essa leitura hoje em sua casa. Então, tia, por que será que o texto de hoje é uma entrevista? Vamos descobrir? Ah, porque o gênero textual que iremos conhecer hoje se chama entrevista. Então, a entrevista, ela faz parte do grupo dos textos jornalísticos e possui a função normalmente de informar, sendo veiculado geralmente pelos meios de comunicação, como a TV, o rádio, os jornais, as revistas, dentre outros meios de comunicação, certo?
Então, há vários tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida. Pode ser uma entrevista jornalística, pode ser uma entrevista psicológica, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma entrevista social, dentre outras. Então, a entrevista, ela pode fazer parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. Então, vamos descobrir um pouco mais das características desse gênero? Então, é um texto marcado pela oralidade, ou seja, é um texto produzido com base na interação entre dois ou mais interlocutores. Quem são esses interlocutores? O entrevistador, que é quem realiza as perguntas, ou entrevistadores, pois pode ser mais de um, e o entrevistado, que é quem responde a essas perguntas, ou os entrevistados também, porque podem ser mais de um, ok? Mais de uma pessoa ser entrevistada. Possui o objetivo de extrair declarações e informações sobre um determinado assunto. Possui uma função social. Então, essa linha de gêneros textuais, principalmente os textos jornalísticos, eles possuem uma função social muito importante, pois eles possibilitam à população o acesso ao conhecimento e sobre fatos e assuntos com base em especialistas que apuram os detalhes daquele tema e repassam de maneira completa e precisa, certo? Assim, esses tipos de textos são imprescindíveis, pois, ao mesmo tempo que eles têm a função de transmitir esse conhecimento, difundir o conhecimento, formar opiniões e despertar uma consciência crítica na sociedade, certo? Um posicionamento, uma opinião crítica. Por quê? Porque são textos que promovem o debate sobre o tema que está sendo abordado, certo? Características. São textos informativos e ou opinativos. Presença de entrevistador e entrevistado, como a tia já falou, que o entrevistador é quem realiza as perguntas e o entrevistado é quem responde a essas perguntas, podendo ser mais de um entrevistador ou mais de um entrevistado. Linguagem dialógica e oral. Então, quando falamos em uma linguagem dialógica, lembramos de diálogo. Então, é um texto que será constituído com base no diálogo, na conversa, certo? Entre o entrevistador e o entrevistado. Então, essa conversa também vai gerar uma reflexão, ok? Marca do discurso direto e da subjetividade. Ou seja, é um texto em que haverá a transcrição integral da fala tanto do entrevistador quanto do entrevistado, podendo haver marcas da oralidade, certo, nesse texto. E também, entre parênteses, pode aparecer ações de ambos, ok? Como aplausos, risos. E quando eu falo em subjetividade, é porque pode conter a opinião tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Linguagem formal e informal. A linguagem formal é aquela da norma culta, certo? E a linguagem formal é aquela que utilizamos no nosso dia a dia. Então, planejamento da entrevista. Tia, como é que eu posso fazer uma entrevista? Então, tem o passo a passo, ok? Peguem o caderninho de vocês e anotem agora o passo a passo de como se elaborar uma entrevista, para vocês aprenderem. Então, vamos lá? Primeiro passo, escolha do tema. Então, o primeiro passo, quando você decide fazer uma entrevista, é escolher o tema daquela entrevista, ok? É o primeiro passo de tudo. Então, depois que você escolhe aquele tema, você vai escolher o entrevistado, ou seja, que vai ser a fonte da sua entrevista, que é uma pessoa que possui mais conhecimento sobre aquele assunto e vai contribuir para enriquecer o texto. Muito bem, próximo passo
elaboração de roteiro. Então, depois que você escolheu o tema, você escolheu o entrevistado, o próximo passo será elaborar um roteiro, ok? Então, esse roteiro, o entrevistador deverá ter em mãos no momento da entrevista. Então, como o próprio nome já fala, o roteiro é o material que irá guiar o trabalho do entrevistador durante toda a entrevista, certo? Então, ele tem que ser constituído com base em uma pesquisa acerca do tema e do entrevistado também, da pessoa que ele vai entrevistar. Então, essas questões nortearão toda a entrevista. Embora que no momento que você está lá, no caso, se você é o entrevistador, você está conversando lá com o entrevistado, possam surgir algumas questões também interessantes que não estavam ali escritas no papel. Próximo passo, o título. Então, feita a entrevista, se ela for veiculada em um jornal ou na internet, certo? Ou em uma revista, ela deverá ser transcrita. Então, muitas entrevistas, elas possuem um título. Esse título deverá ser o resumo do assunto dessa entrevista. Então, esse resumo, esse título, ele deverá ser bem interessante para prender a atenção do leitor, ok? Então, vocês já anotaram? Escolha do tema, elaboração de roteiro e o título. Vamos descobrir agora o próximo passo? A revisão. Então, quando sua entrevista está feita, você deverá fazer uma revisão de todo aquele texto que foi feito para poder identificar possíveis erros na escrita, certo? Então, caso a sua intenção seja fazer uma entrevista com o entrevistado e depois divulgar a um público leitor, você deverá realizar o trabalho da transcrição, ou seja, no momento que você vai fazer aquela entrevista, você deverá levar uma câmera ou um gravador e depois você irá realizar o trabalho de transcrição da fala de ambos, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, ou dos entrevistadores ou entrevistados, certo? Então, todo mundo colocou direitinho? Escolha do tema, elaboração de roteiro, título e revisão? Ok. Então, agora vamos descobrir alguns tipos de entrevistas. Temos a entrevista individual, que ela é realizada apenas com um único entrevistador e um único entrevistado e ela deve ser agendada previamente, certo? A entrevista exclusiva, vocês já ouviram? Hoje teremos uma entrevista exclusiva com a professora Érica. Vocês já ouviram essa expressão? Então, a entrevista exclusiva é uma entrevista concedida a apenas um único jornalista e nela conterá um fato que ainda é desconhecido por todos. Que legal, não é mesmo? Vamos descobrir o próximo. A entrevista em grupo. A entrevista em grupo, ela é conhecida como a coletiva de imprensa e ela é realizada por jornalistas de diferentes veículos de comunicação e aí cada um vai fazendo a sua respectiva pergunta ao entrevistado ou aos entrevistados. A entrevista de personalidade, ela descreve a vida de uma pessoa famosa, sua história, os seus gostos, curiosidades, certo? A entrevista de pesquisa, ela é realizada por especialistas que irão transmitir um assunto técnico, certo? Eles irão transmitir um assunto técnico de maneira compreensível para todos, ok? Eles irão transmitir, na verdade, informações técnicas sobre um determinado assunto, certo? Só que com a linguagem que seja compreensível para o público leitor. E, por fim, a opinativa. A opinativa ela é constituída com base nos acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia e os personagens são as pessoas que estavam envolvidas naqueles acontecimentos. Na verdade, a opinativa, gente, ela é de opinião, certo? A tia confundiu, mas já vou fazer a correção. A opinativa ela é realizada por pessoas que têm experiência naquela área, certo? Que eles têm conhecimento daquele assunto, como estudiosos,
atletas, certo? E profissionais consagrados naquela área. Então, essa é a opinativa. Desculpa, tá, gente? Mas a tia já fez a correção. E, por fim, a de rotina. Agora sim. A de rotina, que é constituída com base nos acontecimentos do dia a dia. Ok? Então, com base nesses acontecimentos, os personagens serão as pessoas que estavam envolvidas naqueles acontecimentos, como em acidentes, enchentes, assaltos e etc. Então, todo mundo entendeu direitinho? Os tipos de entrevista: a individual, a exclusiva, a em grupo, a de personalidade, a de pesquisa, a opinativa e a de rotina. Ok? Belezinha? Podemos continuar? Muito bem. Então, vamos ver aqui um exemplo. Uma entrevista. Leia a seguir uma entrevista feita com Pedro Salomão, que participa como conselheiro, membro do Conselho do Movimento Rio Eu Amo, Eu Cuido. Revista O Globo, 24 de fevereiro de 2013. 2 açaís e a conta com. Pedro Salomão, por Mauro Ventura. De 10 em 10 minutos, a entrevista com Pedro Salomão era interrompida por alguém que parava para cumprimentá-lo. Ora era um amigo do jiu-jitsu, ora era um colega do movimento Rio Eu Amo, Eu Cuido, ele é conselheiro. Ou ainda conhecidos da praia, de shows, de jogos do Flamengo, Pedro é um dos maiores entusiastas do Rio. Então, quem é que vai me ajudar nessa leitura dessa entrevista? Vamos lá? Então, vocês vão acompanhando daí que eu vou lendo daqui, combinado? Mas eu quero ver quem irá participar. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Revista O Globo. Como funciona o Rio Eu Amo, Eu Cuido? Pedro Salomão. Não temos a pretensão de fazer o papel do Estado. É um movimento de voluntários apaixonados pela cidade. Temos 3 bandeiras. A primeira é a conscientização de que pequenos gestos fazem grande diferença, seja não jogar lixo no chão, até não parar em fila dupla. A segunda é o legado, ou seja, fazer coisas que deixem algo positivo para a cidade. E a terceira é tirar a autoestima só do discurso. O carioca enche a boca para enaltecer o Rio, mas esquece que precisa cuidar. Cite outros exemplos de ações do movimento. Criei a campanha Vista Essa Causa, em que 35 estilistas fizeram peças de roupa ou acessórios que declaravam amor ao Rio. Teve de bolsa de praia a porta-lixo para carro. A venda rendeu 160 mil, usados para embelezar e cuidar de canteiros de árvores. Estamos agora com a campanha Heróis do Rio. São pessoas anônimas que cuidam da cidade. Divulgamos seus feitos para motivá-los a estimular os outros. Há outras iniciativas previstas? Dia 12, vamos inaugurar um quiosque no Shopping Leblon. Quem doar mais de R$ 70 ganha o kit do movimento com camiseta, adesivos e cartilha. Não é um quiosque de vendas, e sim educativo. Nele, você se compromete com algo. Tem que recolher o lixo que jogaram no chão, ou ajuda outra pessoa a atravessar a rua, ou não fala ao celular ao volante, ou sorri no trânsito. Por que você decidiu ser voluntário em defesa do Rio? Brinco dizendo que sou o único carioca que acha que paga pouco imposto. Mergulho todo dia na praia, só ando de bicicleta, surfo, corro ao ar livre, jogo futevôlei, não pago um tostão por isso na cidade mais linda do mundo. Quero devolver, é difícil não ser feliz aqui. Então, atenção, deve-se sempre ter cuidado para que a linguagem ao ser utilizada na entrevista não seja por demais formal ou informal. Deve-se sempre respeitar o entrevistado, assim como o público que vai ler a entrevista. Então, a linguagem tem que ser pensada tanto com a pessoa que você vai entrevistar, quanto a pessoa que vai ler aquela entrevista, o público-alvo, certo? Fazendo uso de linguagem adequada e de perguntas interessantes e esclarecedoras sobre o assunto tratado. Então, vocês gostaram dessa entrevista? Quero ver quem foi que prestou atenção, que agora a tia vai fazer umas perguntinhas. Compreendendo o texto. Vamos lá? Todo mundo preparado? Então, eu quero ouvir vocês respondendo.
Ah, tia, ouve sim. Eu ouço sim vocês daí, ok? Então vamos lá. Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado dessa entrevista que acabamos de ler? Vamos lá? Quero ouvir. Muito bem, o entrevistador, o repórter da revista O Globo, Mauro Ventura, e o entrevistado, Pedro Salomão, certo? Próximo. Qual o objetivo da entrevista que a tia explicou no começo da nossa aula? Para que ela serve? Então, para extrair informações e declarações sobre um determinado assunto. Próximo. Qual o assunto do texto? Do que trata esse texto? Vocês prestaram atenção direitinho? Então, vamos lá? O texto trata do movimento de voluntários Rio Eu Amo, Eu Cuido, certo? Então, o texto ele vai abordando várias ações que são realizadas por esse grupo de voluntários. Próximo, retire do texto um trecho que confirma que Pedro Salomão é bastante conhecido no Rio de Janeiro, que ele é uma pessoa popular. Então, tem uma partezinha do texto que fica entendido que ele é uma pessoa bastante popular no Rio, certo? Então, que trecho foi esse? Vocês observaram? Então, vamos lá? De 10 em 10 minutos, a entrevista com Pedro Salomão era interrompida por alguém que parava para cumprimentá-lo. Então, se tanta gente parava assim para cumprimentá-lo, é porque realmente ele era uma pessoa bastante conhecida em sua cidade, não é mesmo? Muito bem, gostei de ver. Vocês acertaram direitinho. Próximo. Em sua resposta à primeira pergunta, como o entrevistado define o movimento Rio Eu Amo, Eu Cuido? Como foi que ele definiu? Vamos lá? Como um movimento de voluntários apaixonados pela cidade. Que coisa linda, não é? Próximo. Na sua opinião sobre a autoestima do carioca, o entrevistado diz em um trecho que o carioca enche a boca para enaltecer o Rio. A expressão enche a boca foi usada em qual sentido? Será que a pessoa pega alguma coisa e coloca em sua boca? Não, foi empregada no sentido figurado. O que queremos dizer quando afirmamos que uma pessoa enche a boca para falar de algo? Vamos lá? Ah, no sentido de que os cariocas sentem muito orgulho do Rio de Janeiro. Vocês já ouviram aquela expressão que algumas pessoas se gabam? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Que elas sentem muito orgulho, então elas se gabam por morar no Rio de Janeiro, ok? Cite duas ações do movimento que foram destacadas na entrevista. Vocês observaram direitinho? Então, Pedro Salomão falou de duas ações desse movimento. A campanha Vista Essa Causa e a campanha Heróis do Rio, ok? Que opiniões o entrevistado expressa sobre o Rio de Janeiro em sua última resposta à última pergunta? Qual foi a opinião dele sobre a cidade em que ele vive? Vamos lá? O entrevistado afirma que sua cidade é a mais linda do mundo e ainda acrescenta que é muito difícil não ser feliz morando ali. Então, essa é uma opinião do entrevistado, ok? Então, dicas para realizar uma entrevista. Planejar a entrevista com uma pauta de assuntos sobre os quais vai formular as perguntas, iniciando pelas mais simples. Registrar nomes das pessoas entrevistadas e dados básicos de suas biografias, das pessoas ou da pessoa, que pode ser só uma pessoa também. Prepare um texto introdutório. Na verdade, é preparar um texto introdutório sobre o entrevistado ou os entrevistados, sua ligação com o assunto da entrevista, se for o caso, e os objetivos da entrevista. Como vimos na entrevista de Pedro Salomão, tinha um resuminho falando um pouco sobre quem era ele, ok? Registrar toda a entrevista, o melhor é usar um gravador ou câmera de filmagem com as falas, sendo depois transcritas em computador. E na falta desses equipamentos para registrar o momento da entrevista, use o recurso de transcrever diretamente a fala do entrevistado em papel, certo?
fotografar o entrevistado, transcrever a entrevista, organizar a forma como essa entrevista vai ser publicada. Tenha sempre em mãos um roteiro da entrevista que pretende realizar, ok? Então agora que vocês já sabem tudo sobre entrevistas, a tia vai dar uns minutinhos para vocês irem beber uma água, ir ao banheiro e voltarem rapidinho para a nossa segunda aula de hoje, combinado? Então eu espero vocês aí do outro lado da telinha, não desliguem a TV. Na próxima aula a gente vai resolver algumas questões sobre esse assunto e eu quero ver qual foi a criança que aprendeu tudo na aula de hoje, combinado? Então, até já!